Ela foi encontrada sem vida após uma busca e apreensão feita pela Polícia Federal em sua residência. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é o escândalo de corrupção com maior potencial de destruição eleitoral do Brasil? Destruição eleitoral é cair a reputação e retirar votos completos do indivíduo. Na minha análise, é o escândalo do roubo dos velhinhos, a corrupção do INSS, que tem vários personagens icônicos. A gente tem o filho do Lula, a gente tem o irmão do Lula, a gente tem o careca do INSS, a gente tem vários indivíduos. E essas investigações, mesmo que elas não estejam lá no topo, no Trend Topics da mídia, tem muita coisa acontecendo, tem muita busca e apreensão acontecendo, tem muito documento sendo analisado, tem muito celular sendo aberto, tem muito dinheiro sendo rastreado. E, recentemente, eles fizeram uma operação de busca e apreensão na casa de uma pessoa. E aí se passou algum tempo e essa pessoa foi encontrada sem vida. Meus queridos, aí eu te pergunto, será que foi queima de arquivo? Será que essa pessoa sabia demais? E aí eu vou te fazer uma segunda pergunta. Será que esses arquivos que foram capturados pela Polícia Federal pode ajudar a gente a desvendar o real motivo desse falecimento? São perguntas boas. E você tem que entender uma coisa que é fundamental para você conseguir entender corrida eleitoral brasileira. Historicamente, vale tudo. E dou até mais um asterisco de valor para você. Não é só no Brasil. Na maior parte dos países do mundo, vale tudo. E eu falo a maior parte, incluindo muitos países desenvolvidos. Infelizmente, o local que existe menos democracia é nas eleições. Como assim? Acho que talvez a palavra não seja democracia. Eu acho que a palavra seja justiça. Talvez, para melhorar ainda, seria ética e moral. Eu acho que essas são as duas palavras. O lugar que tem menos ética e moral são nas corridas eleitorais, que teoricamente é para ancorar a ética e moral de um país. Mas isso a gente deixa um papo para o futuro. Mas o que a gente vai ver a partir de agora são coisas extremamente misteriosas que vão acontecer em sequência, porque a gente sabe que essa eleição de 26 é muito diferente das outras eleições, porque essa eleição vai determinar se o Bolsonaro vive ou falece. Essa eleição vai determinar o final da biografia do Lula, se vai ser um fracasso consensual e uma derrota acachapante nas urnas, ou mais um mandato que ele vai quebrar o Brasil e finalizar sua biografia com a destruição de um país. Essa a gente tem que saber qual que vai ser o último capítulo da biografia do Lula. E também teremos aí vários corredores pela lateral, que são o centrão que querem só estar dentro do barco que vai ter o poder. Só que eles percebem também que se o barco que perpetuar o poder no próximo ciclo de 4 anos for o PT, possivelmente não vai ter barco para o próximo ciclo, e por isso que eles pularam do governo Lula. E também saiu algumas pesquisas agora que mostram exatamente o que eu falei para vocês, que o Lula iria se rasgar, se deteriorar completamente até 26. Então a provocação que eu quero trazer para você agora é a seguinte: você acredita que o Flávio Bolsonaro tem ou não capacidade para ganhar o Lula no segundo turno? Eu queria muito saber a tua opinião, então comenta para mim, porque eu vou começar a coletar esses comentários e vou trazer uma base de dados pra gente nos próximos vídeos com as opiniões. Então comenta se você acha que ele vai ganhar e por quê, e se acha que ele vai perder e por quê. E aqui eu vou trazer mais dados para você ter uma resposta ainda mais refinada no final do vídeo. Então dê uma resposta agora e no final do vídeo você dá outra e vamos ver se eu trouxe algum dado que te agregou. Agora vamos começar com o pé direito, porque está acontecendo muita coisa. A dosimetria foi aprovada de forma acachapante, foi muito voto. O Bolsonaro, agora a pena dele se reduz para 2 anos e 4 meses. Os advogados fizeram uma jogada sensacional de marcar uma cirurgia que possivelmente vai colocar ele em prisão domiciliar, podendo articular de forma muito mais eficiente a corrida eleitoral de 26. Tudo isso
agora. Então vamos começar. Primeiro passo, curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu gostaria muito de pedir para você se inscrever no canal, porque se por acaso o vídeo tem poucos inscritos e você assiste meus vídeos sem se inscrever, você prejudica o vídeo, prejudica o meu canal e dessa forma o YouTube não entende que o meu canal tem relevância para as pessoas acessarem o YouTube, para as pessoas ficarem no YouTube e quererem acompanhar. Então é muito importante que além de assistir, você se inscreva. Eu tô fazendo esse pedido porque eu tô percebendo que meus vídeos não estão escalando tanto depois que eu troquei o canal, porque muita gente ficou inscrito no primeiro canal e não se inscreveu nos outros, nesse aqui, por exemplo. Ou seja, se inscreve em todos os 3 canais, que aqui embaixo pode ter 3 canais, se inscreve em todos, que é muito importante para mim, senão o vídeo não vai ter distribuição. E a arma que a gente tem para 26, a gente não tem queima de arquivo, a gente não tem Polícia Federal, a gente não tem surpresas na manga, mas a gente tem a informação e a verdade do nosso lado. E para a verdade chegar às pessoas, esse aqui é um caminho. Então faça a sua parte, que eu tô fazendo a minha aqui, de me esforçar para te informar. Dito isso, vamos começar. Espero que você já tenha se inscrito e também curtido o vídeo, ativado o sininho. O dólar está a 5,47. Hoje, meus amigos, vai ser a super quarta, que é o momento que os Estados Unidos decidem a sua taxa de juros e o Brasil também. E os analistas, economistas começam a especular em uma possível alta de juros, exatamente. De 15% podemos ir ainda mais fundo no buraco econômico. Isso porque o Lula está querendo arrombar as contas públicas em 160 ou 170 bilhões em 26. E aí, você acha que isso vai dar bom? Vamos ser sinceros? Vou ser sincero para vocês aqui e de verdade isso me faz até perder dinheiro porque eu tenho investimento em bolsa. Eu acho que tem que subir a taxa de juros. Eu acho que se é para pagar um preço caro, a gente tem que pagar o preço caro em 26. Para eliminar toda essa corja de uma vez por todas. Porque o que eles estavam tentando fazer com a queda do dólar era articular para conseguir uma viabilidade técnica para baixar a taxa de juros. Mas não se consegue fazer isso com o dólar 5,47. O dólar teria que estar ali uns 5,25, 5,30 no máximo para conseguir fazer isso. A gente vai entrar em um pequeno ciclo de aumento de juros e isso vai jogar a economia brasileira em um buraco ainda mais extremo. E agora eu reforço para você, isso aqui é só de hoje, tá? Você percebe, ó, abriu a 5,43, bateu 5,45, caiu para 5,42 e agora tá 5,47. Chegou a bater até, ó, 5,47 mesmo foi o topo, parece que agora está 5,46 na realidade. Dito isso, não deixe de alocar uma parte do seu patrimônio em um seguro em dólar. Se você quer aprender a investir em dólar, eu tenho o meu e-book que está com o link na descrição e também fixado no primeiro comentário. Dentro do e-book eu te ensino a investir, a converter o seu real para dólar, da melhor taxa possível, e de dólar em investimentos americanos e investimentos internacionais. Se algo muito catastrófico acontecer em 26, possivelmente com o dedo na balança ou qualquer tipo de coisa, você tem um patrimônio fora do país para você conseguir recomeçar a reestruturar a sua vida. Então não deixa de fazer isso. Lembrando que você recebe o acesso do e-book dentro dessa plataforma aqui e também você vai ter acesso às aulas em vídeos. A gente já liberou mais uma aula em vídeo e por isso que o preço não é mais 49 e vai aumentar mais. Já agora está 79, a gente vai chegar possivelmente a 97 reais. Por quê? Porque simplesmente a gente vai adicionar mais aulas, já está com 2 aulas, olha só. A gente tem a aula da importância de investir em dólar e agora a gente colocou uma aula técnica explicando como você investe, que aqui está pequeno, mas você clica, vai aumentar a tela, obviamente. Aqui você aprende como investir literalmente na plataforma que a gente sugere, tá bom? Ou seja, reforço para você, adquire o e-book, comece a investir para você se proteger. Todo mundo que começou a investir desde o lançamento do e-book está bem feliz, porque eu comecei a falar do e-book lá no dólar, a mais ou menos 5,30, vamos pensar aqui, já está ganhando 3% apenas com a valorização do dólar, sem considerar os investimentos, porque eu recomendo vocês a colocar em investimentos, não é colocar o dólar embaixo do colchão. Dito isso, também tenho mais um convite antes de começar com o pé direito, que é você entrar no grupo Caçador de Promoção. Nesse grupo aqui eu compartilho promoções realmente muito baratas. Por exemplo, esse ar-condicionado por 1.698, 12.000 BTUs. E agora, hoje mesmo, algumas horas atrás, saiu essa nova promoção. O mesmo ar-condicionado, quer dizer, outro ar-condicionado de 12.000 BTUs por apenas 1.449. É outra marca, mas é um ar-condicionado também de 12.000
por apenas R$ 1.500, ou seja, vale muito a pena. Sabe essa aqui também que eu estou interessado? Não, esse aqui, ó. Que eu estou interessado, eu devo comprar um Adidas de R$ 179, ou seja, se quiser, o link tá na descrição. E agora vamos começar com o pé direito, meus queridos. Vamos começar por essas falas do Lula, que na minha cabeça elucida de forma perfeita o que é corrida eleitoral no Brasil. Presta atenção. Ele mente em tudo, porque tem um vídeo dele numa igreja pedindo voto. Nunca foi? Não vou pedir voto, não faz parte da minha formação política. Eu tenho a tese que o que... Por que eu tô mostrando esse vídeo aqui? Porque isso aqui mostra um lado do Lula que a gente não vê muito. Vê um lado agora estrategista, a leitura dele tá totalmente correta aqui. Mas também mostra um desapego completo à religião, porque ele esquece o papel de Deus e tudo mais, ele olha realmente a essência do discurso como análise política. Isso aqui mostra que o Lula não é tão ignorante quanto muitas pessoas pregam e pensam, e por isso você não pode menosprezar o seu oponente. Isso aqui é um lembrete, presta atenção sempre nisso. Agora, vamos olhar o resultado das pesquisas do nosso oponente. 30% avaliam que o governo Lula é ótimo ou bom, 29% dizem que é regular e 40% que a gestão é ruim ou péssima. Ou seja, aquele cenário que a gente estava calculando, que a reputação do Lula iria começar a mergulhar, já começou. E agora não existe nenhum tipo de evento que deve aumentar isso aqui. Floriano, a isenção do IR, ele já fez campanha na televisão e não aumentou reputação. Dá os botijões de gás, talvez possa gerar algum tipo de benefício. Tem a isenção de luz que deve acontecer no ano que vem. Deve gerar algum tipo de benefício, mas eu acho que nada para reverter de forma relevante o caminho e a velocidade que está indo. Talvez reduzir a velocidade, mas a direção vai continuar sendo para baixo, na aprovação e para cima na desaprovação. Isso vai ser muito fatal em 26, podem me cobrar. Seguindo essa mesma linha, como eu falei para vocês que não tem evento positivo e sim só evento negativo, o governo avalia elevar tarifas para carros e aço para fechar as contas em 26. Lembrando que carros no Brasil não é uma parada muito barata, né? A maior parte da população já não tem mais acesso a carro. Carro hoje no Brasil, acho que o mais barato é 70 mil ou 80 mil reais. Isso já exclui boa parte da população de ter um carro zero. Depois disso vem os usados, e aí cada vez você empurra o cidadão para comprar carros mais antigos para ter a possibilidade de ter um carro. Porque senão nunca mais ninguém vai ter carro. 80 mil reais. A maior parte da população brasileira não tem esse dinheiro para comprar um carro. Ou seja, vai vir mais imposto. Imposto normalmente bate ainda mais na realidade, ou seja, bate na aprovação, bate na população. E agora, por que a taxa de juros tende a aumentar? Por que os economistas estão calculando isso? Por causa disso aqui, ó, presta atenção. A gente fala agora de economia. As despesas excluídas do teto de gastos devem superar 170 bilhões de reais até o fim do ano que vem. Assunto para o nosso comentarista Bruno Caraza, ao vivo de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você. É um acúmulo de exceções de um tamanho que torna fantasiosa a própria discussão sobre controle de gastos públicos. Olha aí, exatamente. Boa noite, Renata, e boa noite para você que está com a gente aqui no JG. Renata, quando a gente vai analisar a meta fiscal, ela tem basicamente duas funções. A primeira delas é mostrar para a sociedade se o governo está ou não comprometido com o equilíbrio das contas públicas. A segunda função da meta fiscal é sempre que surge algum imprevisto, alguma despesa não planejada, o governo então visualiza isso e faz os ajustes necessários para trazer a economia dos gastos, né, novamente para o ponto de equilíbrio. O que a gente tem observado nos últimos anos é que o governo tem feito algumas manobras para evitar esse tipo de ajuste. Então, quando surge o imprevisto e ele tem que ser corrigido, o governo está simplesmente tirando essa despesa nova do cálculo da meta e se furtando a tomar as medidas necessárias. Isso começou no ano passado com as enchentes do Rio Grande do Sul, depois continuou com os precatórios e também com aquele rombo, né, das fraudes do INSS. Para 2026, o governo, a gente está vendo aí no telão, está admitindo um volume de quase 90 bilhões de reais de despesas que vão ficar fora do cálculo da meta. Ou seja, meus queridos, ele vai arrombar o fisco. O resultado disso vai ser
uma inflação generalizada, o dólar explodindo. Por isso reforço, esteja preparado para 2026. 2026 não vai ser um ano fácil, vai ser um ano com volatilidade e é um ano que o dinheiro troca de mãos e pode ir para sua mão se você se posicionar de forma eficiente. Eu vou falar disso lá na área do e-book, tá? Eu devo fazer uma aula falando exatamente como que você pode se posicionar se você quer aproveitar a volatilidade das eleições, perfeito? Seguindo agora, presta atenção nessas colocações que agora a gente vai entrar já na parte da dosimetria. Presta atenção. A votação foi encerrada neste momento. Vamos voltar ao vivo à Câmara. Sim, 291. Olha isso aqui, 291 votos sim, 148 não, uma abstenção. Isso aqui mostra o poder que teria uma anistia. A anistia provavelmente também seria aprovada com algo nesse sentido. Por que não foi votada a anistia? Porque o STF colocou o pé na porta, travou a porta. Não, 148, uma abstenção. Aprovado. O substitutivo oferecido pelo relator. Estão prejudicadas a proposição inicial. Aprovado o PL da dosimetria com 291. E já está sendo articulado para chegar no Senado, tá? Já está sendo articulado, deve votar, nos próximos dias deve votar no Senado e vai aprovar, vai libertar todo mundo daquela galera que está presa, vai isentar também os exilados, o pessoal da Argentina vai poder voltar para o Brasil. É muito triste o que aconteceu no país, né? É muito triste, realmente. E aqui tem umas falas do Nicolas que eu gostei bastante, eu acho muito pertinente. Presta atenção, ele realmente detonou, rasgou a esquerda, presta atenção. Um dia, Jair Bolsonaro, ainda aqui nessa casa, deu uma dica para todos nós. Quer saber como votar? Olha o painel. Se o PT tá sim, você vota não. Se o PT tá não, você vota sim. E posso falar que, na maioria das vezes, de fato, isso daí dá e muito certo. Que moral vocês têm para poder falar em democracia, gente? Tá de sacanagem. Se tirar golpe da boca de vocês, vocês ficam mudo. Se tirar Bolsonaro, vocês não têm sobrevivência mais. Porque já tem quantos anos que o Bolsonaro não é presidente mais? Vai fazer o quê? 3 anos? Que ele não é presidente mais? E vocês continuam levantando como se toda a culpa do Brasil fosse dele. Foi um processo constitucional que essa casa teve para poder caçar por crime de responsabilidade até então o presidente Dilma. O que, senhor Crivella, que a esquerda chamou esse processo? De golpe. Então quer dizer então que o Temer é um golpista. O Temer, golpista, indicou um ministro para o STF com o Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes é fruto do golpismo? É isso que vocês estão querendo dizer? Percebem que vocês não se sustentam, porque de fato não há coerência na sua fala. Sobre o projeto que está aqui hoje, quero deixar bem claro. Primeiro ponto, para os nossos. Presidente Bolsonaro, hoje, conversando com Flávio, deu a orientação bem clara para dar o voto sim a esse projeto. Na política você tem o ideal e tem o possível. Nós aqui como oposição, e aqui eu quero exaltar o trabalho do Zucco, quero exaltar o trabalho do Sóstenes em nome de toda a oposição, juntamente com o PL, Novo e todos os outros demais que estão no partido, de outros partidos, nós não estamos fazendo o mínimo para essas pessoas. Nós estamos fazendo o máximo, eu explico por quê. Nós não temos STF, não temos um ministro para chamar, digamos... Vai repetir aquele discurso que eu já mostrei no outro vídeo, mas eu ainda coloco que ele não falou o principal. O principal é, não se tem uma organização, não se tem um líder estruturado. O Bolsonaro preso, ele não está conseguindo fazer o papel que seria dele, tá muito difícil. E tem essa cena icônica que mostra como a gente é uma república das bananas. A esposa de um cara que estava fazendo um show gritando, arranjaram uma índia e colocaram essa índia com as penas de pavão. Tem uma mulher aqui agarrando ela e o outro cara sendo puxado, que o Glauco tá aqui atrás, eu acredito. E o Glauco vai ser caçado hoje, por sinal. Isso aqui é uma grande vergonha, tá? Isso aqui é uma vergonha do país, porque vira um palco, um circo, a Câmara e o Senado. A Câmara, no caso aqui. A grande realidade é a seguinte, a gente pode falar que o Brasil é uma república das bananas, mas isso acontece no mundo todo. Também teve lá na Noruega não, Nova Zelândia teve uma cena parecida, Portugal já teve cena parecida, a Alemanha já teve cena parecida, ou seja, faz parte da evolução democrática você passar por esse circo. Você não vê isso na Suíça, você não vê isso em outros países. Por exemplo, até nos Estados Unidos você vê cenas lamentáveis como essa também. E agora vem mostrando como que o PL fez uma boa gestão ali para passar tudo de uma vez. Planalto vê dobradinha de Mota e Alcolumbre contra Lula na dosimetria. Integrantes do Palácio do Planalto, ou seja, do regime Lula, da base governista do Congresso Nacional, viram uma dobradinha de Hugo Mota e Davi Alcolumbre na decisão de votar PL da anistia antes do recesso. Para aliados e auxiliares do Lula, os presidentes da Câmara e do Senado fizeram um anúncio casado sobre a votação da proposta, com o objetivo de mandar um recado ao presidente da República que quem ambos têm tido divergência.
foi pra mandar recado nenhum, aconteceu uma negociação muito grande nos bastidores e, pô, eles têm que ter o apoio do Bolsonaro. Se eles forem contra o Bolsonaro e quer realmente criar um racha, vai ficar realmente bem confuso prever o que vai acontecer em 2026 e pode ser sim que o Flávio Bolsonaro chegue no segundo turno, ganhe do Lula, se torne presidente e vai ser um governo que não vai ter rabo preso com o Centrão, não vai ter rabo preso com ninguém. E o Centrão, obviamente, quer pegar um rabo de alguém, né? Mota anunciou que votaria o projeto que reduz as penas de Jair Bolsonaro e dos outros condenados pelo 8 de janeiro, após a reunião de liderança de terça-feira, dia 9. A proposta foi aprovada na Câmara por 291 votos a 148. Pouco tempo depois, o Mota após anunciar a pauta, proposta ao Alcolumbre disse a jornalistas que colocaria o projeto para votar no Senado ainda em 2025, ou seja, nos próximos dias aí, já que tem acho que 2 ou 3 sessões até o fim do recesso, até começar o recesso. Ou seja, foi bem estruturada essa parte. E agora veio a jogada dos advogados do Bolsonaro, que eu acredito que também está nessa articulação, e ele vai provavelmente para regime domiciliar, presta atenção. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Polícia Federal... Eu não me surpreenderia extremamente o Moraes dar uma de médica e falar que o Bolsonaro não precisa dessa cirurgia, mas ele assume um risco, uma responsabilidade gigante para também vai apanhar muito da mídia. Porque até a Globo vai bater. O Moraes agora virou médico, porque bateram na última vez que falaram que o general Heleno tinha Alzheimer, eu acho, ou Parkinson, e falaram simplesmente, o Moraes falou, não tem não. Tem que fazer tal exame de sangue, tem que fazer tal exame de tomografia para identificar. Acaba de apresentar um pedido para que ele possa ser levado para um hospital, para que possa fazer exames e até mesmo uma cirurgia. Deixa eu vir para cá, o Márcio Falcão, nosso setorista, teve acesso a esse documento e eles falam aqui especificamente, dentro do exposto das provas médicas acostadas e da excepcional gravidade do quadro clínico apresentado, requer a Vossa Excelência autorização e remoção ao Hospital DF-Star, a fim que possa ser submetido a intervenções cirúrgicas indicadas pelos médicos responsáveis pelo seu tratamento, bem como a sua permanência no hospital pelo tempo necessário. A concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro para o cumprimento integral da pena imposta em sua residência com monitoramento eletrônico de mais condições que a Suprema Corte queira dar. E a autorização para deslocamento exclusivo para tratamento médico mediante prévia comunicação ou em casos de urgência posterior justificada. Então, aqui é um pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, claro, cabe a decisão final ao ministro Alexandre de Moraes, para que ele possa deixar a superintendência da Polícia Federal, possa ser levado a um hospital para que possa... É loucura o Moraes impedir isso, tá? Se tiver pedido médico para uma cirurgia, ele vai bloquear a cirurgia do homem, ele vai colocar um pós-cirúrgico dentro da prisão para dar uma complicação e ele se lascar. É estranho. E amigos, agora a gente vai para uma linha de perseguição e um medo que eles estão, mas eu vou reforçar meu aviso que eu já fiz anteriormente. Vocês estão criando armas em final de guerra que vocês não vão conseguir desmobilizar depois que a guerra acabar. E diferente da primeira candidatura do Bolsonaro, que ele ganhou, ele não tinha sido perseguido dessa forma. Agora ele está sendo perseguido de uma forma extrema. E eu espero muito que não se esqueçam desse arsenal. Tá aqui, ó. Vocês sabem que está acontecendo a gravação de um filme Dark Horse, que é do Bolsonaro. E olha o que... Olha isso aqui, eu não vou falar mais nada. Olha isso aqui. Pessoal, a gente acabou de fazer uma fiscalização aqui no set do longa Dark Horse, que é um longa-metragem, uma coprodução americana e brasileira que está sendo rodada aqui em São Paulo. E o SATED recebeu, através do Reclame SATED, diversas denúncias, tanto da figuração quanto dos atores. Então nós viemos aqui com uma equipe de delegados sindicais, de associados que atuam ativamente na fiscalização. Aí você vê os comentários desse vídeo, tem umas pessoas falando assim, eu trabalho como figurante há, sei lá, 20 anos, nunca vi uma fiscalização. Já gravei vários filmes, nunca vi uma fiscalização. Ou seja, é uma grande vergonha. Também tivemos o Thiago Winter que está gravando, o Diego Veloso, junto com o doutor Eduardo, nosso jurídico, a Tati Damasceno. E nós viemos aqui para conversar com a categoria, com os figurantes, com os atores aqui no set diretamente e principalmente com a produção do filme, né? Para a gente relatar tudo que nós recebemos e para que eles tomem medidas e providências para que os artistas sejam bem tratados dentro da regulamentação que a gente exige no SATED. Aí basicamente ela vai ficar falando um monte de coisa ali. A grande realidade, na minha análise, isso aqui é perseguição, mas é perseguição burra, tá? Eu li 2 livros sobre o mercado de Hollywood e um consenso em Hollywood que eles criavam essas polêmicas. Por exemplo, no livro, tá? Isso aqui é uma informação de um livro de Hollywood, eu posso até pegar um nome específico depois.
Eles criaram aquele boato, sabe, que tem um ator daquele Missão Impossível, não lembro o nome, que ele faz as cenas e tudo mais e tal. O que se fala no livro, tá? Que aquilo tudo no início foi inventado, não era ele que fazia literalmente, eles criaram isso como estratégia de mídia para colocar a galera, para amplificar e tal. A maior parte das cenas mais perigosas não é ele que faz literalmente, é dublê, só que eles soltam na mídia que é ele, porque isso amplifica muito mais. O jogo de um filme é você criar uma narrativa. Você também deve ter escutado, tem um filme de terror, morreu não sei quantas pessoas no set. Normalmente, muitas vezes esses dados são mentirosos, a produção inventa isso para amplificar a demanda. E aí, obviamente, que isso vai perdendo força depois que muita gente repete. Mas no início, quando as pessoas inventam lá no início, quando ninguém inventava essas coisas, essas narrativas, isso dava muito resultado, era grande sucesso de bilheteria. Ou seja, eles colocarem isso aqui, colocar perseguição, o que gera no indivíduo? Curiosidade para assistir. Então é um erro de estratégia, então podem perseguir, só não pode travar o filme literalmente, que aí fica difícil, aí quebra a estratégia completamente do outro lado. Seguindo agora, vamos para uma jogadora muito grande que você nunca ouviu falar, que está abaixo do Neymar, presta atenção. Só, Neymar, Gabigol, Oscar, Hulk, a elite do futebol brasileiro. E no meio dessa lista de superastros, quem aparece? Viviane de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes, que não joga no Santos, não joga no Flamengo, não joga no Galo, mas parece ter acertado um contrato que a esposa do Moraes tinha com o Master recorde no Brasil. Tem muito advogado falando que é um contrato que nunca se viu, nunca se existiu num país um relato de um contrato de 3,6 milhões por mês, de 120 milhões para prestar serviços advocatícios, ou seja, é um escritório muito especial. Não existe, repito, não existe nenhum serviço advocatício que custe 129 milhões, nem se a mulher passasse a assumir integralmente o jurídico do banco. E não estamos falando de 120 milhões de eventuais êxitos, são de prolabore mesmo, ou seja, é um valor bem alto. Essa moça deve ser melhor que Neymar na advocacia. Por que será? Por que será? Meus queridos, a vida às vezes surpreende a gente negativamente. Agora vamos para o caso desse mistério, que eu não posso falar. Vamos lá. Mistério em Minas Gerais. Quem era jovem de 25 anos achada sem vida após operação contra a fraude no INSS? Morte da jovem de 25 anos após ocorrer 25 anos ocorre um dia após ela ser alvo de operação que apura fraudes bilionárias contra o INSS. Essa aqui é a jovem, uma bela moça. Iris Ferreira Rodrigues, de 25 anos, foi encontrada sem vida em sua casa em Águas Formosas, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, na sexta-feira, dia 14. A Polícia Federal de Minas trata o caso, por enquanto, como autoliquidação. A morte ocorreu um dia depois que Iris ter sido alvo de um mandado de busca e apreensão na operação sem desconto da Polícia Federal por fraudes bilionárias envolvendo aposentados. O ML de Teófilo Antônio ainda não concluiu o laudo. Segundo investigadores ouvidos pelo Jornal do Estado de Minas, Iris não deixou carta. Uma coisa que é estranha. Normalmente, quando você faz isso, você vai deixar carta. Quem é Iris Ferreiras Rodrigues? Jovem empresária sobre investigação. Dona da Ferreiras Rodrigues Cred Agro Consultoria, ou seja, a minha de 25 anos tem uma empresa muito bem sucedida. Aberta no fim de 2023, Iris era investigada por sua relação com Carlos Alberto, presidente da Conafer, que teve prisão decretada, mas ainda não foi encontrado. Um exemplo, pessoal, ele sujava a mão, isso aqui não é doença não, isso aqui é sujeira, ele sujava a mão lá para uma cultura dele que é índio, não sei o que. Já aviso para vocês, não dá certo. Já foi condenado, tá fugindo da polícia. Não dá certo você proteger da polícia pintando as mãos, tá? Só um conselho mesmo. Ela já trabalhou na Conafer e, de acordo com duas pessoas próximas ouvidas pelo Estado, eles mantinham um relacionamento amoroso com Carlos Lopes. Ao mesmo fontes relatam que o patrimônio de Iris cresceu de forma significativa nos últimos anos. E aí, no registro público, a empresa tinha um capital social de 200 mil, mas ela basicamente era vista em lugares muito caros. E a Conafer foi de 50 milhões de receita para mais de 200 milhões em 2023, ou seja, teve um crescimento exponencial. É muito provável que ela esteja envolvida e muito provável que ela sabia muito. E por saber demais, como você é a parte mais fraca
duelo da corrente, você se lasca. Foi exatamente o que aconteceu. Então, amigos, cuidado com quem vocês se metem, porque, pô, muito triste, uma moça de 25 anos não está mais entre nós. Mas, obviamente, que essa moça foi responsável pela desgraça econômica de muitas famílias do Brasil. Ou seja, o karma vem, a justiça divina às vezes acontece em terra. Obviamente tem muita gente ainda para ter justiça divina e provavelmente a gente teve a busca e apreensão, então deve ter dados dessa moça, possivelmente deve vir muito arquivo à tona ainda. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, por favor, clica aqui embaixo, se inscreva em todos os canais que estiverem associados, porque é muito importante a inscrição, porque senão o vídeo não é distribuído, a gente não vai conseguir informar a população, a gente não vai conseguir sair do lugar em 2026. Então o link está na descrição aqui, também para o e-book e também para a comunidade de desconto e para o grupo de avisos do WhatsApp. Um abraço e até o próximo vídeo.